Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Melo e é com muito carinho que eu quero compartilhar um assunto muito precioso nesse momento. Hoje nós vamos falar a respeito dos níveis de unção. Está preparado? Fique conosco. Olá pessoal, tudo bem? Os níveis de unção, eles são muito importantes de serem entendidos. E na verdade nós precisamos entender quando que os níveis de unção e se nós podemos literalmente alcançar níveis maiores. E o que é a unção? Antes de mais nada, você precisa entender que a unção ela é uma capacitação, ela é algo que Deus gera sobre você para literalmente quebrar o jugo, para literalmente quebrar as barreiras, para literalmente abrir dimensões, para que você tenha acesso àquilo que uma pessoa natural de forma alguma teria acesso. E quando eu falo natural, não estou dizendo que o ser humano é natural, de forma alguma. Pelo contrário, todo ser humano é um ser espiritual, mas que com o acúmulo de conceitos e preceitos acabam sendo levados a viver uma vida de forma natural, aonde não conseguem entender e compreender o quanto que espirituais são. E nós precisamos de verdade compreender e entender isso daqui. Quando você olha para dentro de você, você vai perceber que por ser um ser espiritual, existem níveis de unção dentro do homem, dentro do ser humano. Quando uma pessoa tem um encontro real com o Espírito Santo derrama dons sobre a vida desse homem e automaticamente a unção vem. E esse homem sendo ungido, esta mulher sendo ungida, ela passa a viver coisas que nunca imaginou viver. Ela passa a operar dons, ela passa a operar manifestações poderosas na terra. E quando você entende que literalmente a unção ela é gradativa, a unção é por níveis, então a pergunta é como aumentar ou como crescer ou se existe a possibilidade de crescer a unção em níveis sobre a minha vida. E a unção ela vai se manifestar sobre a vida do homem, para que um ambiente, para que um lugar, para que uma geração, para que pessoas sejam transformadas. E essa geração sendo transformada pela manifestação da unção dentro de um ambiente, dentro de um lugar ou através de um ministério, você percebe que essa unção ela se manifesta dentro de um determinado lugar para que julgos sejam quebrados, aonde o evangelho não chegaria, aonde existem manifestações de principados, potestades, domínios, poderes, fortalezas da maldade. E você começa a perceber que a unção vem para quebrar todo esse jugo, para quebrar tudo isso. E aí o homem passa a se desenvolver em Deus, não por conta própria, mas porque Deus vai capacitando, Deus vai liberando, Deus vai restaurando aquilo que foi perdido por uma vida de conceitos errados. Então a unção ela vem para quebrar todo o jugo e faz com que você possa viver dentro de um ambiente manifestando aquilo que antes você não poderia viver, pelos conceitos e preceitos que levaram você a não crer ou simplesmente a não acreditar que que seria possível viver algo maior. E quando você descobre que simplesmente a unção de Deus ela vai sendo liberada sobre a sua vida, você entende que não é pelas suas ações, não é pelas suas práticas, mas é pela sua entrega. Mas parece que é meio incoerente falar que não é pelas práticas, mas é pela entrega. Não, mas pela entrega do quanto você é um com Deus. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida buscando atrair a atenção dele, mas chega um momento que você já não busca mais Deus, porque você se torna um com Ele. Porque automaticamente agora todas as suas atitudes e todas as suas práticas de vida estão relacionadas à vontade dEle. E tem algo que eu tenho aprendido com Deus que tem mudado a minha vida. Quanto mais eu vivo conectado ao Espírito Santo, menos decisões por conta própria eu tomo. As minhas decisões elas não passam a ser mais minhas, elas passam a ser dEle direcionando a mim, segundo a vontade dEle para mim. Quando você lê 2 Reis, capítulo de número 13, do versículo de número 21, está escrito assim. 2 Reis, capítulo de número 13, do versículo de número 21 em diante. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Olha o nível de unção que Eliseu carregava. Já não era uma unção simplesmente que estava sobre o seu corpo. E esses são os níveis importantes de se entender.
Existe a unção que se manifesta sobre o corpo do homem, porque ele já tem estrutura para suportar. Existe a unção que se manifesta sobre o espírito do homem, porque ele tem estrutura para suportar. Mas existe a unção que está impregnada em todo o ser do homem. Então você tem corpo, alma e espírito. Você tem literalmente cada molécula, você tem literalmente cada partícula do corpo do ser humano sendo impregnada pela unção de Deus. Tudo que esse homem toca é transformado, tudo que essa mulher toca é transformado, tudo que essa pessoa faz muda simplesmente por causa da unção que está sobre o seu corpo, da unção que está sobre o seu espírito e da unção que está sobre a sua alma. A unção de Deus, ela vem para quebrar julgos e muitas das vezes você não vai orar para que as coisas aconteçam. Simplesmente por você chegar naquele lugar, naquele determinado ambiente, tudo passa a ser transformado porque você carrega a unção de Deus, você carrega a unção do Espírito Santo de Deus. E aonde você chega, tudo é transformado. Os níveis de unção, eles são liberados segundo a estrutura que você tem. E essa unção que vai crescendo e se desenvolvendo no homem é visando um fim proveitoso, é visando um propósito, é visando uma transformação e um rompimento diário, seja de uma geração, seja de pessoas, seja de uma igreja, seja de ministério, seja de propósito. Ele vai sendo liberado diariamente sobre a sua vida, conforme a sua entrega em ser um com Deus, não conforme as suas práticas. Se entregue em ser um com Ele e tudo mudará. Tudo será diferente, sua vida nunca mais será a mesma, quando literalmente o seu único desejo é ter um coração como o coração dele, é ter um espírito como o espírito dele e ser um com ele. Daí em diante, você vai perceber um novo tempo e um romper que talvez você tenha buscado há anos e ainda não encontrou. Busque ser um com ele e tudo será diferente e nada será como antes. Os níveis de unção, eles são liberados sobre você, conforme a sua busca e conforme a sua entrega. Se entregue a Deus, seja um com Ele e deixe fluir através de você a unção de Deus diariamente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Tchau, tchau.